Olá, pessoal. A aula de hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante que está em voga, todo mundo está falando sobre isso, e é a transição energética, né? Nós estamos num momento de mudança ou de uma busca de aderir a uma nova matriz energética, usando energias limpas e verde, e esse é um assunto que está correndo. E eu quero, obviamente, relacionar isso com a geopolítica. E a percepção comum das pessoas é que, se a gente fizer essa transição, nós vamos se livrar dos riscos geopolíticos, dos problemas geopolíticos. Por quê? Hoje, grande parte da concentração energética do mundo de combustíveis fósseis está na mão de alguns poucos países, né? Como Rússia, como a região toda do Oriente Médio. E são lugares problemáticos do ponto de vista geopolítico. Então, a ideia é que, uma vez que nós tenhamos essa transição, a gente se livre desses problemas geopolíticos. E eu vou mostrar para vocês como isso não é verdade e a geopolítica, na verdade, ela não pode ser separada de nada, nem das fontes de energia mais limpas e melhores. Mas antes da gente começar, não esqueçam de dar like aqui no vídeo, sigam o canal, ativa o sininho, porque aí você sabe quando tem vídeo novo. Eu recebo um monte de mensagem de gente falando para mim que não, eu não sabia que tinha esse vídeo. Talvez você não tá com o sininho ativado. E o mais importante de todos, gostou? Indica e compartilha para os amigos. E não gostou? Indica e compartilha com os inimigos. Antes de eu continuar com o vídeo, eu quero deixar um recado aqui que eu acho que é muito importante, pessoal. Quero ressaltar alguma coisa que eu já comentei com vocês e que talvez seja até meio óbvio, mas nem para todo mundo, né? No mundo de hoje, e quando a gente olha para a geopolítica, olha para os acontecimentos globais, a globalização, enfim, nós percebemos como está tudo ligado, como uma coisa afeta a outra, como a gente realmente vive numa realidade global. E essa realidade global, ela se comunica e interage num idioma. E esse idioma, primariamente, é o inglês. Então, é muito fundamental que a gente adquira as habilidades, e nós estamos sempre aprendendo e melhorando, mesmo quem fala bem, ainda tem que continuar estudando, entendendo mais, adquirindo novos vocabulários e assim por diante. Então, o inglês é fundamental para quem quer estar posicionado no mercado de trabalho, é fundamental para quem quer entender o mundo, para quem quer estudar a geopolítica mais a fundo, inclusive as leituras, né? Outro dia eu postei no Instagram uma foto da minha estante de livros, aí todo mundo queria saber e tal, eu tirei uma foto só de uma pilha e, sei lá, 90% dos livros ali da pilha eram livros em inglês, porque a maioria da literatura é em inglês. Inclusive tem um livro aqui até para sugerir para vocês, que é o livro do Kaplan, o Robert Kaplan, The Revenge of Geography. E esse é um livro muito legal. O Kaplan é um cara contemporâneo que estuda geopolítica, tem escrito muito, tem vários outros livros dele, mas esse é um muito bom, ele está publicando sempre livros de geopolítica e só tem em inglês. Então, aqui vai a minha sugestão e indicação para vocês se dedicarem ao inglês, é de extrema importância, e com isso eu quero indicar um parceiro nosso, o Cambly, que é uma plataforma de ensino de inglês online, muito diferenciada, muito interessante, com aulas particulares, aulas em grupo, na hora que você quer ter a aula, e você vai conversar com pessoas que são nativos, né, ou aprenderam inglês como a sua primeira língua, e com gente de vários lugares do mundo também, com diferentes sotaques, o que torna mais real o aprendizado, porque quando você for falar inglês no mundo, na geopolítica global, você vai se deparar com muitos sotaques diferentes. Então, dado toda essa importância e relevância para você que gosta de geopolítica, vou trazer aqui para vocês uma promoção especial. Se você usar o cupom do professor Rock HOC VIP, nas próximas 48 horas, ou seja, nos próximos 2 dias,
você vai ter um baita desconto na assinatura das aulas. E os planos são a partir de R$ 74,00 por mês para 1 hora de aula por semana. Então vai lá, corre. Aqui vocês estão vendo a plataforma da Cambly. Aqui tem o link e tem o meu cupom também. Aproveita essa vantagem porque inglês é fundamental. E para todo mundo estar aqui acompanhando e seguindo e a gente avançando, nós precisamos estar todos on the same page. Bom, então como eu estava falando para vocês, a primeira preocupação é de que hoje a nossa dependência energética de petróleo e gás natural gera muita instabilidade geopolítica. Quantos de vocês não acham ou enxergam ou repetem ou falam: ah, não, o interesse dos Estados Unidos no Oriente Médio é porque eles têm o petróleo. Ah, esses países que têm o petróleo causam problemas, e tem um monte de explicações para isso, e realmente são lugares onde você costuma ter ditaduras, concentração de poder, uma fonte de recursos tão importante quanto o petróleo acaba trazendo problemas para aquele país, mas vantagens geopolíticas. Tá aí, né? Uma das forças da Rússia no problema todo da Ucrânia é esse, porque ela tem o gás natural, porque a Europa depende da Rússia e assim por diante. O ponto é que, então, se a gente mudar para outro tipo de energia, nós não teríamos, supostamente, né? Muitos acham que não. E o que eu vou mostrar para vocês é que os problemas ou que as preocupações geopolíticas vão continuar existindo. Primeira parte dos problemas que vão surgir é que alguns dos países vão ter dificuldade de fazer essa transição. Então não é muito simples, não é todo mundo, abandono o sistema energético de combustível fóssil e mudo para uma energia limpa. Isso por si só já não é simples e fácil para ser adotado por todos os países. E se não é fácil, você vai ter instabilidade, turbulência, assim por diante. O segundo ponto é que essa transição, ela não é imediata. Então não é um dia você desliga o combustível fóssil e liga a energia limpa. Tem um período grande de transição e essa transição ela vai ser problemática, ela vai ser instável. Por quê? Nós acabamos de assistir, né, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, com os episódios tanto da pandemia e principalmente da guerra, né, da invasão da Rússia à Ucrânia, como que os mercados de energia e como que os países estavam vulneráveis do ponto de vista energético com um cenário geopolítico complicado, como o da guerra. Nós tivemos um aumento do preço do gás, aumento do preço do petróleo, preocupações da falta de fornecimento por parte dos europeus, a Ásia sofreu os efeitos, mexeu com a inflação do mundo porque os combustíveis cresceram. Ou seja, uma série de consequências que vieram desse episódio geopolítico. Aqueles, então, que achavam que tudo seria... que romantizaram essa transição, já perceberam que não vai ser bem assim. E, por fim, um terceiro grande elemento geopolítico, ou de como que a geopolítica vai estar afetando essa nova realidade, é que a nova matriz energética limpa, ela também está sujeita às mesmas forças geopolíticas do que o petróleo e o gás. Como assim? Se o petróleo e o gás estão concentrados nas mãos de alguns países problemáticos, quem disse que as matérias-primas necessárias para as energias limpas também não estão concentradas nas mãos de países geopoliticamente problemáticos? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vou falar mais disso a fundo, mas a ideia é que o novo cenário de energias limpas, ou um novo mundo usando energias limpas, também vai sofrer os impactos e as consequências da maneira como a geopolítica funciona. Todos esses problemas recentes, eles trouxeram de volta à tona um termo bastante relevante para as preocupações energéticas, que é a noção de segurança energética. E, normalmente, esse tema significa que você tem fornecimento suficiente disponível de uma fonte de energia a preços acessíveis. Fornecimento suficiente disponível a preços acessíveis. Só que, na realidade
geopolítica de hoje muito mais complexa do que nas últimas décadas, quando esse termo foi mais ou menos reavivado ou trazido como uma grande preocupação, por exemplo, depois da crise do embargo de petróleo nos anos 70, ele já ele não é satisfatório só dizer que é isso, o fornecimento disponível a preços acessíveis. Nós temos que inserir vários outros elementos para obter a tal da segurança energética, que é fundamental para qualquer país, porque imaginem, sem energia, uma economia não funciona, o país não funciona, o mundo não funciona sem energia. Então os países tratam a energia como uma questão de segurança nacional, uma questão ultra relevante para a sobrevivência do seu país. Para nós termos uma definição de segurança energética mais apurada, de acordo com essa realidade geopolítica que nós temos hoje e que vai se apresentar no futuro, nós precisamos inserir 4 grandes princípios aí que são como balizadores para nos direcionar como atingir a segurança energética ou o que os países vão procurar para ter segurança energética. E são eles: primeiro, diversificação, depois, integração, depois, resiliência e, por fim, transparência. Então, para pensar a segurança energética, eu quero trazer esses 4 princípios e dar exemplos de como que eles vão ajudar ou vão pautar o comportamento dos países daqui para frente. Antes de eu falar desses 4 princípios mais a fundo na ideia de segurança energética, eu quero deixar um pouco mais claro esse cenário complexo da energia com a geopolítica para vocês entenderem quando nós falarmos ou quando eu mostrar aqui para vocês as mudanças da energia limpa. E a primeira ideia aqui é que mesmo que nós façamos uma transição para a energia limpa, nós vamos ter um banquete geopolítico para aqueles que dominam as energias atuais antes de ter a fome. O que é a fome? A fome para eles, né? Países como Rússia e Arábia Saudita, eles vão ganhar muito, ter mais poder e mais influência geopolítica antes deles chegarem numa situação de perderem poder. A guerra na Ucrânia, ela mostrou isso claramente. Por quê? O preço do gás e do petróleo subiu, como eu comentei com vocês. E com isso, quem é que ganhou? Rússia e Arábia Saudita, por exemplo. Eu vou usar esses 2 exemplos para não ficar falando todos, mas todos aqueles que são os grandes produtores, que dominam o mercado e que têm posições de vantagem estratégica, eles se deram melhor. Antes deles se darem mal, porque a fonte de energia mudou e não é mais o petróleo, mais o gás, eles ganharam muito mais dinheiro. Para vocês terem uma ideia, nos meses seguintes ao início da guerra, a Rússia cortou ou começou a diminuir o fornecimento de gás para a Europa em 3/4 do total. Isso causou uma crise energética na Europa, que os europeus tiveram que gastar 800 bilhões de euros para proteger as empresas e os consumidores. E foi essa mesma dependência do gás russo que fez com que as respostas do Ocidente ou da OTAN à Rússia, no início, fossem mais tímidas. Você pode reparar que na história da guerra, né, quando a gente olha para o histórico, os europeus demoraram para concordar em dar armas para a Ucrânia. Todos os movimentos foram muito restritos e cautelosos, exatamente com medo da retaliação que eles podiam ter. Então, aquilo que parecia um desligamento, né, ou pronto, a guerra vai fazer a Europa se separar da Rússia. No curto prazo, e talvez até no médio prazo, a Rússia continuou tendo muitas vantagens por ser ou por deter a energia dominante. Os europeus até hoje não sancionaram totalmente o gás russo e ainda estão comprando o LNG da Rússia, que é o Liquefied Natural Gas. Isso mostra como que a dependência que existia energética traz uma vantagem geopolítica. Por outro lado, quando começou a guerra, a Agência Internacional de Energia, ela disse que a produção de petróleo da Rússia iria cair e com isso ia faltar fornecimento.
E aí, se falta fornecimento, o que acontece com o preço? Ele aumenta. E o preço começou a subir. Qual era a saída ou a esperança do Ocidente ou dos mercados no mundo todo? Que aquele país que tem uma capacidade de produção sobressalente, rápida e ágil, no caso a Arábia Saudita, entrasse para suprir essa falta de fornecimento da Rússia. Só que não foi isso que aconteceu, porque a Arábia Saudita também ganhou uma relevância geopolítica maior num contexto diferente, onde o seu maior consumidor é a China, não é mais os Estados Unidos, onde a Arábia Saudita tem outras ambições geopolíticas, está tentando fazer uma transição, abrir sua economia. Então, ela ganhou mais força e não atendeu os pedidos dos Estados Unidos para aumentar a produção, para não deixar o preço subir tanto. Eu já comentei disso com vocês num outro vídeo, no Geopolítica 4D da Arábia Saudita. Assistam quem não assistiu, eu explico um pouco mais essa questão do petróleo da Arábia Saudita, enfim, historicamente na relação com os Estados Unidos. Ou seja, então, tô aqui dois exemplos. Rússia e Arábia Saudita, os dois ganharam mais força e mais poder, mesmo com a gente diminuindo talvez a dependência ou caminhando ou buscando caminhar para um mundo de energias mais limpas. E aí começa uma outra parte intricada dessa transição e transformação. Os países perceberam que realmente é muito ruim você depender energeticamente de outros países, principalmente da Rússia e da Arábia Saudita. Isso acelerou a percepção, a necessidade de que é melhor não dependermos mais deles e fazermos de uma vez por todas uma transição para a energia verde. Uma série de medidas foram adotadas na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, particularmente, o Biden passou uma lei que é o Inflation Reduction Act, que é para reduzir a inflação, mas é uma série de incentivos para acelerar essa transição energética. A Europa também fez isso, querendo se libertar, do gás, apesar de, ao mesmo tempo, e aí voltando para aquela analogia que eu fiz, que antes da fome vai ter o banquete, apesar que a Europa teve que recuar e começar a usar mais carvão do que usava nesse momento. Então percebam que a transição ela não é tão objetiva assim, eu estou aqui, eu quero mudar para lá e está tudo certo. Antes de eu ir para lá, a Europa teve que dar alguns passos para trás e começar a usar mais carvão. Então não vai ser fácil essas mudanças. Mas aí vem a segunda preocupação do problema, que essa aceleração para uma energia limpa não quer dizer que você não vai depender de ninguém. E muitos estão preocupados que a dependência agora vai ser da China, porque a China detém a grande parte da fabricação de muitos dos equipamentos críticos para essa nova matriz energética limpa, principalmente com energia solar, principalmente com matérias-primas necessárias para o uso de energias limpas, seja baterias ou seja a energia solar. Desses exemplos que eu citei aqui para vocês, então está claro uma coisa. Talvez nós temos 3 grandes fatores que estão afetando a insegurança energética do mundo. O primeiro deles é o retorno da geopolítica clássica. Retorno não, porque eu sempre digo para vocês que para mim ela nunca foi embora, mas para a maioria das pessoas que achava que o mundo não tinha guerras, que não ia acontecer nada, é o retorno da geopolítica. Mas tá bom, a geopolítica ganhando muito mais relevância e força. O segundo elemento tem a ver com o primeiro, que por causa dessa rivalidade crescente entre os países, nós passamos a ter uma preocupação com as cadeias produtivas de valor, ou com as cadeias de fornecimento, o Global Supply Chain. Grande parte da economia do mundo está distribuída ou funciona na base de cada país produzindo uma parte das coisas. E hoje os países, dada a rivalidade, preocupação e medos, estão querendo se proteger dessa dependência de fornecimento de materiais de outros países. Então, existe uma tentativa de reorganizar a cadeia de suprimentos ou de fornecimento no mundo todo. E a terceira realidade é a das mudanças climáticas. As questões ambientais estão colocando pressão
para que existam mudanças na matriz de energia e que certos tipos de energia estão sofrendo impactos. Por exemplo, a questão de chuvas ou secas e como que isso afeta a energia hidrelétrica, afetou no Brasil, afetou nos Estados Unidos e assim por diante. Então, mudanças climáticas são uma outra força que estão criando problemas que acabam virando questões geopolíticas também, mas é um elemento de pressão para os países agirem em relação à transição energética. Um exemplo dessa mudança da cadeia produtiva é a China ameaçando em retaliar devido às sanções dos Estados Unidos para a venda de semicondutores para a China, em não vender mais tecnologia de painéis solares. E isso tem tudo a ver com essa mudança energética e é uma consequência que vai diretamente na questão energética, causada por esse fator da cadeia de suprimentos. Tem um elemento que também está relacionado com essa ideia das cadeias de suprimento, que, assim, se você está tentando não depender dos outros países porque eles são seus inimigos ou rivais, ou você se sente ameaçado, qual que é o movimento? O movimento é ser mais autossuficiente, criar mercados mais fechados, né? Por que é um mercado fechado? Porque eu não estou comercializando e comprando um equipamento solar da China. Eu vou ter que produzir ele em casa. E eu vou fazer isso com todas as questões energéticas. Então, com tudo que for relacionado com energia, eu vou tentar domesticar, né? Eu vou tentar me fechar. E isso é muito ruim, porque os mercados abertos são os que dão mais estabilidade, na verdade, para a questão de choques de fornecimento de energia. Porque simplesmente é o jeito mais eficiente de você alocar o fornecimento daquela matéria-prima ou daquela energia. O que eu estou falando aqui para vocês é um pouco contraditório e paradoxal. Por quê? Se você, então, para não depender de um país, vamos supor, os Estados Unidos não depender da China, ele vai lá e quer produzir tudo internamente, ele quer ser autossuficiente. Aparentemente, você tem uma sensação de resiliência, ou de você estar mais protegido, mais garantido. Só que quando você tem um problema, você tem menos opções para achar uma alternativa, porque o mercado está menor, ele está mais restrito. Então, o Inflation Reduction Act, que foi a política americana de incentivo para a produção de algumas dessas matérias-primas e tecnologias internamente nos Estados Unidos, pode parecer positivo por um lado, mas por outro vai criar um grande problema. Quando você cria esses mercados incentivados, você acaba criando protecionismo e você acaba criando fragmentação. Fragmentação é o oposto de integração, como eu citei para vocês, que uma das soluções para energia, para segurança energética, é mercados mais integrados. Porque deu um problema internamente, você tem várias outras opções para solucionar. Então, o movimento geopolítico de se proteger energeticamente acaba criando outras inseguranças energeticamente da mesma maneira. Deixa eu trazer um outro dado interessante para vocês sobre essa transição energética. A Agência Internacional de Energia, ela diz que se nós quisermos atingir até 2050 a meta de emissão líquida zero de carbono, ou seja, a gente não emitir mais nada de carbono, né? Liquidamente falando, nós precisaremos que 50% do consumo de energia venha da eletricidade. Hoje o número é 20%. Então nós vamos ter que pular de 20% para 50% do consumo de energia do mundo. E esse 50% de energia de eletricidade vai ter que vir de fontes limpas. Não adianta vir a eletricidade de uma fonte de combustível fóssil. Então ela vai ter que vir de uma energia limpa também. Então nós temos que mudar. Primeiro, para um consumo maior de eletricidade, que hoje é 20, tem que chegar em 50. E desses 50, tudo tem que ser de energia limpa. Hoje é 38% só que vem de fontes limpas. Então, tem várias mudanças aí que são fundamentais e isso está sendo impulsionado em grande medida pela questão das mudanças climáticas. Esses
esses targets, né, esses alvos, essas metas de zero emissões, é uma pressão da realidade da mudança climática. Bom, agora que vocês entenderam o panorama geral do que está acontecendo, eu quero trazer aqueles 4 princípios que eu citei, que eles ajudam a gente a alcançar a segurança energética. E o primeiro deles é diversificação. Quais são os grandes dilemas da diversificação? De muitas maneiras, a transição para a energia limpa, ela vai aumentar a segurança energética dos países. Por quê? Ela vai trazer mais diversificação das fontes de energia e dos fornecedores. Então, ao invés de você só ter um tipo de fornecimento para veículos, né, você vai ter uma grande parte da frota de carros do mundo eletrificada. Ou seja, grande parte do transporte do mundo que hoje funciona com petróleo, ele vai mudar para carros elétricos ou para veículos elétricos. Mais ou menos se falam em 2/3 de todos os veículos serem elétricos. E com isso a dependência que se tem num único combustível vai deixar de existir. Então você está mais diversificado. Por que vai deixar de existir? Porque se ele é elétrico, a fonte de geração de energia elétrica pode vir de diversos lugares. Não só como o petróleo. Para você encher o tanque do seu carro é só petróleo, gasolina, diesel, derivados do petróleo. Agora, se o seu carro é elétrico, você vai carregar ele na tomada e a geração da energia elétrica pode estar vindo de várias fontes diferentes. Então, essa é uma diversificação positiva que vai trazer mais segurança energética. E como a geração de eletricidade, ela normalmente é produzida mais próxima do local do consumo, você vai ter um risco menor de ruptura do fornecimento, porque ele está vindo de algum outro canto ou outro lado do mundo. Mesmo assim, gente, nós ainda temos um risco de que, conforme a transição vai avançando e nós vamos dependendo menos do combustível fóssil, menos países ou empresas vão estar dispostos a investir naquele combustível que está deixando de ser importante. E vai haver uma concentração maior de produtores. E quem são os produtores que vão acabar sobrevivendo? Aqueles que têm o combustível fóssil, no caso o petróleo, mais barato e com menor emissão. Porque existe uma diferença da quantidade de emissão dependendo de como você vai extrair o petróleo. A Arábia Saudita, por exemplo, ou os países do Golfo, têm uma emissão menor na extração do petróleo do que em outros lugares do mundo. Porque está fácil, está mais acessível, tem menos impactos para a extração daquele petróleo ali do que em outro lugar. Com isso, vai haver uma concentração maior desses países, justamente aqueles que já são uma questão ou um problema geopolítico hoje. A Agência Internacional de Energia diz o seguinte: se hoje 1/3 da produção de petróleo do mundo está concentrada nas mãos da OPEP, que é o cartel produtor de petróleos, que são todos aqueles países, vocês já sabem, bastante problemáticos, até 2050, quando a gente estiver avançando com aquelas métricas de zero emissão e tal, e tiver mais energia limpa, nós vamos acabar tendo 50% da produção total de petróleo na mão dos países da OPEP. Então, se por um lado a gente ganhou mais segurança, porque depende menos do fornecimento de outros, por outro, vai existir uma maior concentração do petróleo na mão desses países. Uma solução para lidar com essa questão pode ser o que a gente chama de friendshoring, que você só vai comprar dos seus amigos, dos países aliados. Para você fazer isso, você teria que fechar o mercado para o petróleo desses outros países. Isso é uma medida protecionista que provavelmente vai levar a uma retaliação. E aí a Arábia Saudita ou os países do Golfo vão aumentar ainda mais o preço do petróleo, ou seja, mais problema energético, menos segurança energética. Então, percebe que a diversificação não é tão simples. Conforme você parece que se livrou de um problema na diversificação, o fato da transição ainda precisar do petróleo, e talvez vamos precisar sempre, ou por muito, muito tempo, acaba gerando uma outra dependência, uma outra vulnerabilidade na outra ponta. Um outro ponto problemático dessa questão da diversificação é o problema da concentração.
Se é concentrado, não é diversificado. E aí, imagine o seguinte, hoje os 3 maiores produtores de petróleo do mundo são Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. Para vocês terem uma ideia, cada um desses países controla de 10 a 15% do mercado de petróleo do mundo. 3 países com 10 a 15% de participação cada um deles. Se isso já causa problema no mercado de petróleo, imagina isso no mercado das energias limpas. E aí talvez nem todo mundo tenha consciência, mas para nós termos energias limpas, eu comentei há pouco, nós precisamos de algumas matérias-primas essenciais, que existe uma concentração muito maior do que no caso do petróleo. Para vocês terem uma ideia, o lítio, que é fundamental para a criação das baterias para veículos elétricos. A Austrália controla 50% desse fornecimento. Cobalto, outro mineral essencial para as energias limpas. A República Democrática do Congo, um país altamente instável, no meio da África, controla 70% do fornecimento do mundo. Os minerais de terras raras, a China controla por volta de 70%. Quando a gente fala do refino desses materiais ou desses minérios, os números são ainda mais altos, a China chegando a controlar 90% do refino e do fornecimento de terras raras, que são fundamentais para você ter energia limpa. Então, cuidado, se com o petróleo a gente tinha países controlando de 10 a 15%, numa matriz energética limpa, nós vamos ter países controlando até 90% do mercado. Altíssimo risco geopolítico. Uma outra matéria-prima que tem a mesma preocupação é o urânio. Quem controla o fornecimento, distribuição, enriquecimento de urânio, inclusive os próprios Estados Unidos dependem desse fornecedor, é a Rússia. Imagina o quanto problemático é isso nesse contexto de briga com a Rússia. Então, rapidamente os países, e a energia atômica vai ser importante nessa transição energética, vão precisar arrumar outros fornecedores e se libertar da dependência e da concentração de urânio que a Rússia tem. Essa, então, foi a questão da diversificação. Agora eu quero falar do segundo princípio que afeta a segurança energética, que é a resiliência. Um ponto importante para a gente tratar ou entender a resiliência é a questão da infraestrutura de energia. Então, cabos de transmissão, sistemas de gerenciamento, de geração de energia, etc. Os governos e empresas privadas sempre tiveram preocupados em estar preparados para terem resiliência nas suas redes, de acordo com seja um furacão ou um ataque terrorista. Agora, imagina que se nós estamos fazendo uma transição energética e o mundo está ficando mais eletrificado, ou seja, mais uso de eletricidade e não combustíveis fósseis. E aí a eletricidade vai demandar que tudo seja mais informatizado. As redes de transmissão, o gerenciamento dessa eletricidade. Então, os países vão estar mais vulneráveis a ataques cibernéticos às suas redes de eletricidade. Isso aconteceu na Ucrânia e tem vários casos ao redor do mundo. Agora, se todos os países estiverem mais dependentes da eletricidade, por causa da transição, mais vulneráveis com essa questão. Então, eles precisam trabalhar muito mais na resiliência das suas redes em sistemas de informática, de segurança cibernética e assim por diante. Uma outra coisa que a resiliência demanda é flexibilidade. Para você ser resiliente, você precisa ser flexível. E como é que você vai ser flexível num sistema energético onde a fonte de abastecimento da energia ela é intermitente? Ou seja, ela não é constante, né? Energia solar e eólica só tem energia quando você tem sol ou quando você tem vento. E você não tem sol e vento todos os dias o tempo inteiro. Ela é inconstante, é intermitente. E como é que você vai ter flexibilidade com isso? Então você precisa desenvolver sistemas para armazenar essa energia e usá-la somente na hora que falta ou na hora que não tem o sol, não tem o vento. Hoje, isso é feito com o uso de gás e carvão. Então, você não tem o fornecimento de sol, você liga o gás ou liga o carvão.
E com isso, então, se substitui. Só que se nós estamos falando de um cenário de transição energética, não vai dar para a gente estar usando mais o gás e o carvão, até porque vai se parar de investir nisso. Então nós vamos precisar ter baterias e aí você precisa criar mercados onde você tem geradores desligados prontos para serem usados a qualquer momento. Então precisa desenvolver essa capacidade. E inteligência artificial pode ser uma ferramenta importante que vai direcionar quando ligar e desligar para fazer manutenção, para economizar energia, para armazenar e estocar essa energia, como esse mercado paralelo de geradores prontos para serem ligados a qualquer momento. Então, tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Um outro ponto da resiliência é um choque inesperado. E até hoje o mundo lidou com choques na questão energética de duas maneiras. Ou você procurava aquele fornecedor que tinha a capacidade de começar a produzir mais rapidamente a um custo muito baixo, no caso específico a Arábia Saudita, só que como eu comentei aqui com vocês, a Arábia Saudita não está mais disponível a atender os pedidos dos Estados Unidos ou do mercado, ela está muito mais preocupada com as suas questões nacionais e não tem a mesma relação geopolítica, está mais autônoma, um cenário geopolítico diferente. Essa solução não funcionaria, então. A segunda alternativa são os estoques estratégicos de reserva. Tem o choque, tem uma ruptura no fornecimento, ou se pedia para a Arábia Saudita aumentar a produção para satisfazer aquela perda, ou você tinha um estoque separado estratégico. Então, os países vão precisar aumentar a existência dos seus estoques estratégicos de reserva. A Agência Internacional de Energia assinou um compromisso com todos os países depois da crise do petróleo nos anos 70, que eles teriam que ter isso. E ela monitorava isso, nem todos seguiram, mas isso vai ser uma realidade não só para o petróleo e o gás, mas agora então para esses outros materiais ou minerais ou matérias-primas essenciais para a nova matriz energética, como cobalto, lítio. Então, os países precisarão ter estoques dessas matérias-primas. O terceiro princípio importante é o da integração. E assim, a ideia de integração, ela vai na contramão do que nós estamos vivendo hoje com os cortes ou isolamento das cadeias produtivas. Quando o Japão teve que desligar suas usinas nucleares, ele podia comprar petróleo de vários outros lugares, porque era um mercado global, aberto. Integração é uma forma de um seguro contra choques no mercado de energia. E quanto mais integrado os países estiverem, menos vulneráveis eles vão estar. Apesar da sensação e do humor e da realidade levar os países para estarem mais autônomos e independentes, isso não necessariamente vai trazer mais segurança energética. Por exemplo, a Agência Internacional de Energia, ela diz que para a gente bater as metas de zero emissão em 2050, vai ter que triplicar o comércio de minerais estratégicos para essas matrizes energéticas. Ou seja, então não é mais independência, mas é mais interdependência. Ou seja, segurança energética vai demandar menos barreiras comerciais. Nesse ambiente geopolítico de desconfiança, risco, aonde os países querem se libertar da dependência do fornecimento de rivais competidores, não estamos caminhando para isso. Então, esse seria uma das dificuldades aqui e um dos riscos geopolíticos nessa transição. O quarto e último princípio é o da transparência. E aí eu tenho que voltar para a crise do petróleo em 1974, quando os países da Europa, Estados Unidos e Japão se juntaram para criar a Agência Internacional de Energia. Por quê? Eles não tinham informação ninguém sabia quanto que cada país produzia, quais eram os estoques, qual era a demanda. E a agência internacional foi criada para compilar todos esses dados e fornecê-los com transparência.
Isso permitiu que os países pudessem tomar decisões estratégicas, pudessem se preparar, pudessem planejar, pudessem alocar recursos em áreas onde eles estavam deficitários ou investir em coisas que iam satisfazer as necessidades ou de fornecimento ou de demanda. Então, a criação da agência internacional e a maneira como ela lidou com os dados, coletou primeiro todos esses dados e depois expôs, é o que facilitou a gente ter um mercado mais estabilizado e um pouco mais de segurança energética para todo mundo. A economia de energia limpa, ela vai precisar desse mesmo nível de transparência que foi alcançado com o petróleo em algum momento e das mesmas informações. Tem um exemplo que mostra o como que a assimetria de informação ou quanto opaco muitos desses mercados de minerais críticos, como o níquel, podem ser afetados e uma grande volatilidade no preço pode favorecer alguns poucos, mas criar muitos problemas para o mercado como um todo. Nós temos um exemplo do níquel em 2022, que em 2 dias, de repente, essa falta de informação, essa coisa obscura, né, sobre os dados do mercado, da fabricação, do fornecimento, da demanda, fez com que o preço quadriplicasse em 2 dias no London Metal Exchange, que é a bolsa de metais de Londres, com o níquel. Então, esse tipo de situação ele só vai ser evitado se a gente tiver transparência e aí sim diminuir a volatilidade e com isso trazer mais segurança energética. Esses minerais críticos, eles são o equivalente ao que é o gás, o petróleo. Não tem energia limpa sem esses minerais. E se a gente não tem as informações do mercado, de como eles funcionam, a gente não vai ter tomadas de decisões corretas e não vai eliminar os gargalos e os problemas. Então, talvez a Agência Internacional de Energia seja o órgão, né, a instituição mais qualificada para desempenhar esse papel e fazer a mesma coisa que ela fez com petróleo e gás e assinar um acordo entre todos os países para que ela tenha essas informações e divulgue isso de uma forma transparente. Bom, pessoal, deu para perceber então que não é porque nós mudamos de matéria-prima ou mudamos de fonte de energia que os problemas geopolíticos vão desaparecer. Por isso que eu digo, a geopolítica está presente em tudo e continuará presente. Às vezes, hoje, medidas que são necessárias para lidar com um cenário, quando nós tivermos essa transição energética, muitas delas não vão funcionar, ou pior, elas vão ser ainda mais graves em algumas dessas situações. A concentração, como eu citei os exemplos aqui para vocês, a concentração do domínio de certos mercados desses minerais críticos, que são fundamentais, vão afetar diretamente o poder geopolítico de algumas nações. Então, assim, a transição para a energia limpa vai ter muita preocupação geopolítica. Eu quero fazer vários vídeos sobre esse assunto, sobre o lítio, sobre o cobalto, tem muita matéria sobre isso, tem muito a entender, é super relevante. Aliás, o lítio é chamado do ouro branco, o novo petróleo do mundo, e ele está localizado em certos lugares, em poucos lugares, e outros que produzem, e tem discussões assim de extrema relevância geopolítica. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like no vídeo, seguir o canal, ativa o sininho, compartilhem com seus amigos e venham debater com o professor Roque.